Pessoal, para quem já está aqui, tem uma ficha de avaliação em cima da mesa de vocês. Quem não tem avaliação pode pegar comigo, mas tem fichas de avaliação nas mesas. Se vocês puderem fazer a gentileza de ajudar a gente nesse processo de avaliação, é bem importante, vocês sabem disso, né? Hoje a avaliação é um pouquinho mais extensa do que nos outros 2 dias, porque a gente, precisa avaliar o evento como um todo. Então, se vocês puderem gastar uns minutinhos fazendo a avaliação, vai ser bem gentil. La evaluación está ahí, una hoja arriba de la mesa de ustedes. Si ustedes pueden llenar la hoja de evaluación, seria muito gentil. Pessoal, estão lá na nossa mesa de apoio. Pessoal, eu sei que vocês estão fazendo avaliação, não queria atrapalhar vocês nesse processo importante, mas vocês podem só ficar escutando, porque nada mais é do que registrar. Só queria registrar, então, que dentre as sugestões que vocês fizeram, a gente anotou 2 temas transversais, 2 ideias que precisam estar transversais a esses painéis que estão aqui, a esses níveis de análise. Primeira consideração transversal é que a gente precisa efetivamente considerar, em todas as escalas de análise, as alterações espaço-temporais causadas pelas mudanças climáticas globais. Esse é um critério transversal que precisa estar aí. Considerar em todas as escalas de análise as alterações espaço-temporais causadas pelas mudanças climáticas globais. E a segunda consideração transversal também é que a gente precisa da construção de uma governança com participação das representações do território. Isso em todos os níveis, todas as escalas de análise, Claro, vocês já anotaram isso, mas reforçando que em todas as escalas de análise a gente precisa da governança com a participação das representações do território. Beleza? Se o Bernardo já estiver pronto, doutor Bernardo. Você vai lá? Então, mais uma vez, a folha de avaliação está na mesa de vocês. Se vocês puderem fazer a gentileza de preencher em algum momento entre agora e o final do evento, não precisa ser agora, a gente agradece. Bom, gente, então o nosso wrap-up session, a nossa sessão em embrulho com o Dr. Bernardo Strasburg. Bom dia a todas e a todos novamente. Queria mais uma vez agradecer aos organizadores pelo gentil convite e agradecer a participação de todas e todas ao longo do seminário. Claro que o pessoal que vai encerrar aqui deve falar isso, mas eu queria agradecer porque vocês, na verdade, foram quem trouxeram os subsídios para o que eu vou estar discutindo agora. E só para baixar a expectativa, não é uma síntese de síntese nem nada disso, é só uma visão um pouquinho geral de elementos que apareceram aqui e ali e que foram repetidas com bastante frequência por vários de vocês, principalmente ao longo do dia de ontem, e também baseado numa conversa que eu tive no final do dia com os outros 2 coordenadores do grupo, Fábio e a Moara, e também com o Escaramuza, a respeito de diversos pontos que apareceram ao longo do dia. Então, na verdade, eu só tenho um slide para mostrar, e eu queria colocar aqui, mas, de novo, isso deve ser meio participativo, então, por favor, se alguma coisa tiver... A ideia aqui não é ser exaustivo de forma alguma, mas é só para representar elementos que a gente discutiu ao longo dos últimos 2 dias. Alguns deles, tem outros de fora. E eu acho que, naturalmente, a riqueza do evento não está aqui, a riqueza do evento está nessa parede aqui.
e eu vi todo mundo tirando fotos e tudo isso, e eu vou fazer isso também. Eu acho que o registro mais legal são todos os post-its e todas as ideias que estão ali, que de uma forma integrada geram o que a gente precisa levar adiante nesse tema. Mas, de forma, então, só para repassar alguns dos elementos que, em repetidas conversas ao longo dos últimos 2 dias e nos 3 grupos ontem apareceram, eu acho que a gente começa, e de uma certa forma começa e termina, com o objetivo inicial de corredores ecológicos e do motivo pelo qual a gente está aqui, e que é o título do seminário, e tudo isso. A gente está discutindo corredores ecológicos para conexão de paisagens, corredores que devem aumentar a conectividade estrutural e funcional, trazendo lá do primeiro dia, das falas do Jean Paul, do Ricardo, do Leandro, das outras iniciativas que a gente observou. Eu acho que é essencial a gente lembrar que é para isso que a gente está conversando. Esse é o objetivo, é uma agenda ambiental, e ela é absolutamente necessária para N agendas ambientais, incluindo a conservação de espécies ameaçadas de extinção, áreas protegidas e tudo isso. Então, o objetivo primário e final disso tudo continua sendo a conectividade estrutural e funcional de paisagens. O que eu acho que ficou muito claro ao longo dos últimos 2 dias, já nas falas iniciais, mas principalmente em várias conversas que a gente teve ao longo dos últimos 2 dias, é que para esse objetivo se concretizar, para corredores que tenham efetividade funcional e estrutural serem planejados, implementados e que tenham a sua permanência na paisagem, porque também não adianta nada a gente estabelecer corredores e depois eles não terem resultado, não terem efetividade, não terem permanência na paisagem. Ou como um exemplo repetido ontem no nosso grupo, corredores de dezenas de milhares de hectares que estão lá, você vê de satélite, é lindo o corredor, tudo conectado, aquele corredor não funciona porque a população local não está engajada, tem caça, tem um monte de coisa em volta, e o fluxo e a função inicial e objetivo do corredor não é cumprido por questões socioecológicas e socioeconômicas ignoradas. Então, eu acho que a gente deu grandes passos no sentido de um reconhecimento tanto teórico quanto prático de que, embora seja uma agenda com objetivo ambiental, ele permanece como objetivo primário, a gente está inserido, quando a gente está falando em paisagens, em sistemas socioecológicos complexos, dinâmicos, que envolvem vários atores e grupos de interesse, e cada um deles com suas necessidades de vida, com seus objetivos, e ignorar isso não é mais possível. Então, a abordagem de paisagem, que na verdade é exatamente, parece óbvio, falando num contexto de corredores, a gente fala de abordagem de paisagem em vários outros contextos, no contexto de corredor, então, não tem como não falar, ela é aquela abordagem que você consegue, num nível de planejamento, de implementação, integrar todos esses elementos socioecológicos complexos no seu planejamento, na sua implementação, e alinhar com diferentes atores e objetivos aquilo que a gente está querendo. Para isso, e repetido demais ao longo dos últimos 2 dias, um terceiro ponto essencial é a abordagem de governança participativa. Se a gente quer engajar os atores, não adianta a gente desenhar um corredor primeiro e depois ir lá convencer as pessoas que aquele corredor é uma boa ideia. Então, a abordagem participativa desde o início e para aquele senso de pertencimento, que é uma das coisas, a literatura mostra isso, exemplos mundo afora, um dos elementos mais importantes para a permanência e para o sucesso de ações de conservação e de restauração, como corredores, é o senso de pertencimento das comunidades que interagem com esse. E isso, a forma mais forte de construir isso é construir isso desde o momento zero. Então, uma abordagem participativa que leva a uma governança participativa ao longo do tempo como um componente essencial também para o planejamento, implementação e permanência dos corredores. E isso com base, a gente viu muito isso no grupo local
mas isso também se refletiu no grupo internacional de forma interessante, o papel essencial dos diálogos e comunicação, né? Já foi dito bastante de manhã, mais cedo, eu não vou me alongar, mas, obviamente, tanto abrir espaço para esse diálogo, que está na essência da abordagem participativa, mas também com esforços de comunicação, e aqui eu trago de novo exemplos da Proveg, do Planaveg, que foi coordenado o desenvolvimento dele pelo Escaramuza, que a gente participou também. A estratégia número 1 daquele plano e estratégia é a comunicação, e é exatamente para facilitar e trazer para o jogo as pessoas que podem não estar tão com conhecimento nivelado o suficiente ou até sabendo o que está acontecendo na própria paisagem que elas interagem. Foi levantado bastante no nosso grupo, que era o subnacional e o nacional, a necessidade da legitimação de iniciativas não governamentais, iniciativas que às vezes não se enquadram na definição estrita de corredores do SNUC, que serve essencialmente para o que o SNUC se propõe, é super importante na conexão de unidades de conservação, mas às vezes você pode estar fazendo corredores que até ligam uma unidade de conservação a um outro remanescente muito importante, mas que não é ainda uma unidade de conservação. Aquilo certamente é um corredor muito importante, cumprindo função de conectividade estrutural e funcional, e pode não ganhar aquele título e reconhecimento oficial de corredores. Isso às vezes impede atividades de levantar fundos, impede uma série de engajamentos necessários para o próprio sucesso daquilo ali. Então, achar alguma forma, foi discutido que no momento atual do Brasil, em particular do nosso Congresso Nacional, talvez não seria o melhor momento para abrir um diálogo de marco legal e tentar mudar a lei, porque aí a gente pode começar a ter corredores da cana, da soja, de outras coisas que não necessariamente são nosso objetivo primário. Então, nesse momento, mudar o marco legal talvez não seja a melhor ideia, mas achar outras formas, então, de legitimar essas iniciativas não governamentais e também que não se enquadram na definição oficial de corredores. Foi discutido bastante inteligência espacial em diversos níveis, e aqui um parênteses, não está aqui, mas obviamente a parte de mudanças climáticas, como a gente viu desde a fala inicial do Braulio, com os corredores norte-sul e tudo isso, é absolutamente essencial num contexto de paisagens conectadas, na Mata Atlântica, onde a gente está, no Cerrado e diversas outras. Se a gente não faz isso, não começa a fazer isso agora, porque a restauração leva tempo, a mudança climática já vai atingir esses biomas de forma importante, mas se elas continuarem fragmentadas e desconectadas, os desastres, e alguns estudos mostram isso, serão muito maiores. Tem análises muito bem feitas, com inteligência espacial, mostrando a diferença de ter conectividade ou não num contexto de mudança climática, e essa diferença é dramática. Então, claro que a inteligência espacial vai muito além de considerar mudança climática, como eu já falei na minha fala ontem, então não vou me repetir, vários elementos socioculturais, ecológicos, econômicos, que podem ser considerados de forma multicritéria numa paisagem, mas também fazendo aqui referência à necessidade que isso incorpore mudanças climáticas. Depois foi discutido muito sobre financiamento e etc., e a gente adotou uma nomenclatura um pouco mais geral de rede de incentivos, no sentido de que a gente não está falando só de financiamento, existem várias outras formas de incentivar pessoas, seja monetariamente ou não, financeiramente ou não, a participar e se engajar e gastar recursos e tempo no processo de corredores. E é importante que esses incentivos estejam alinhados entre os diferentes atores. Não adianta você ter 3 grupos de atores bem incentivados se você tem um quarto que tem incentivos contrários àquilo ali. É importante a busca de alinhamentos. Incentivos também na nomenclatura econômica, a gente está se referindo tanto a incentivos positivos,
quanto a incentivos negativos. Também foi falado muito sobre comando e controle, multas e outros elementos que também fazem parte de uma estrutura de incentivo, que basicamente é o que gera comportamento de pessoas e agentes. Então, esse alinhamento de rede de incentivos é absolutamente essencial. Foi discutido bastante a questão de uma nova política pública, de um novo programa, seja qual for o formato, o que parece ser consenso que a gente estava discutindo, como eu apresentei na minha fala ontem, essa ideia de um policy mix. O policy mix, claro que a gente fala de alinhamento de políticas públicas e tudo isso há muito tempo, o policy mix é um passo além disso. Um policy mix é você parar para analisar de forma integrada e estratégica o que diferentes políticas atingem para aquele determinado assunto e o que elas poderiam atingir se pequenas mudanças, que não é fazer uma nova política, mas é mudar uma diretriz, é mudar um plano de ação, e como que se você faz isso de forma coordenada entre políticas de áreas protegidas, espécies ameaçadas, mudanças climáticas, REDD, restauração, etc., etc. Se você coloca corredores de uma forma e planeja isso de forma integrada, em vários níveis, do internacional ao local, as políticas públicas têm um poder gigantesco de ajudar e criar aquelas enabling conditions para as coisas fluírem nesse sentido. As políticas públicas também, infelizmente, têm um papel ou um poder muito forte de atrapalhar bastante o que estaria ocorrendo na ausência delas, políticas públicas de outros setores, mineração, transporte, infraestrutura, agricultura, etc., e um policy mix bem feito busca um alinhamento até com essas políticas públicas, minimizando esses tiros cruzados que a política pública pode, diferentes políticas públicas podem oferecer. Essencial a discussão e do engajamento do setor privado, seja através, como foi ressaltado várias vezes, esses corredores essencialmente vão estar passando por áreas privadas, em sua grande maioria, e a gente está falando de proprietários pequenos a enormes proprietários e todas as cadeias de valores de seja quem for o que compra aqueles produtos, quem financia a produção, todos esses atores devem ser integrados da melhor forma possível. Também existem parcerias público-privadas que podem ser feitas de forma bem direta e pontual mesmo, sobre um corredor específico, que passa pela área de algumas grandes empresas, mas que, por exemplo, não tem poder de polícia em suas áreas, então, embora possam estabelecer o corredor, não tem como combater a caça. Então, uma parceria público-privado, nesse caso, poderia ir muito longe nesses assuntos. Sem esquecer, naturalmente, dois outros pilares aí, o terceiro setor e a academia, que podem ajudar e participar, e, em particular o terceiro setor, puxar, engajar, inspirar muitos desses processos. Sobre toda a parte, a rica discussão, que eu não pude acompanhar tanto que não estava nesse grupo, dos aspectos transnacionais, é óbvio que são vários elementos que foram discutidos de conexão de políticas públicas, de pessoas, conexão de, obviamente, fatores biológicos e físicos, mas a gente acha que chamar isso de conexão através de paisagens, onde a gente está pensando como que os países se comunicam, e paisagens de forma até, na geografia, a gente chama de espaço e paisagens, que inclui também valores e atribuições que a gente dá àquelas regiões, incluindo fundamentalmente a cultura, como foi ressaltado bastante pelo grupo, o que nos une como sul-americanos e eventualmente latino-americanos, passa muito por cultura e histórias similares, e as paisagens são reflexo disso e podem auxiliar nessa reconexão. Uma expressão que o Carlos Escaramuza usava muito na época do Proveg e outras iniciativas, a ideia de criar uma comunidade de propósito. Isso nada mais é do que uma rede de atores, vocês, basicamente, e outros, associados e interessados em um tema. Isso foi muito poderoso quanto à minha experiência pessoal no auxílio ao desenvolvimento do Proveg, da Planaveg, quando, junto à REBRE, no início, depois a SOBRE também, a Rede Brasileira de Restauração Ecológica, a Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica, você tem um fórum também, por exemplo, o Fórum Brasileiro de Mudança Climática, que eu faço parte. Isso é essencial em dois sentidos. É essencial
para quem pratica e para quem é interessado naquele tema, você deixa de ser um e você passa a ter uma representatividade, um grupo com uma governança bem estabelecida. Aquilo ali tem muito mais poder, tanto de troca de experiências, é um espaço de troca de experiências, mas também de organização e de capacidade de demanda frente a desafios que apareçam. Do ponto de vista do gestor público e de outros financiadores, por exemplo, você tendo uma comunidade organizada sobre aquele tema, engajar aquele grupo, pedir representantes daquele grupo num processo político, num processo de construção de uma política pública ou até na decisão de financiamento de grandes projetos, é essencial. Então, pegando do exemplo de outras agendas ambientais que eu participo, acho que a recomendação de o desenvolvimento, a criação de uma comunidade de propósito específica sobre corredores, com uma governança própria, nada muito... A REBRE foi criada e funcionou muito tempo através de uma lista de e-mails e eleições virtuais e tudo isso, mas isso já dava uma representatividade ao grupo. A gente sabe que existem algumas comunidades de propósito local específicos, então lá no sul, em torno de rios específicos, etc. Mas eu acho que pensar em algo tanto nacional quanto transnacional seria muito poderoso nesse sentido, e até uma forma de, o que muitos perguntaram, e agora? Quais são os próximos passos? Como que a gente vai daqui para frente? Eu acho que tendo um grupo organizado para continuar esse diálogo, e, de novo, não é nada mais complicado do que começar por uma lista de e-mails e daí, de repente, começar a ter uns encontros ou outros, uma eleição de representantes, isso já começa e em poucos anos tem um poder muito forte. Ligado a essa ideia de compartilhar e de se unir, a ideia de uma plataforma online, provavelmente, tanto de repositório de dados, e dados de todos os tipos, tanto dados relacionados à inteligência espacial, quanto dados relacionados às riquíssimas experiências passadas de diversos grupos e, como foi mencionado, a gente está hoje, às vezes, repetindo coisas que foram feitas 30 anos atrás e que se perdeu essa memória e reinventar a roda quadrada não é a melhor das ideias, nem o melhor uso do nosso tempo. Então, nesse sentido, essa plataforma, tanto de dados quanto de lições aprendidas, experiências, oportunidades de financiamento, busca de parceiros e etc., é algo também muito factível e um possível próximo passo importante. E aí, só para ressaltar algo que apareceu muito no grupo local, mas também aparece muito de pesquisas que a gente conhece, etc., a ideia de que paisagens bem conectadas e com pessoas participando de governanças participativas, o que a gente está falando, então, é de um sistema socioecológico que dá um salto na sua capacidade de resiliência e na oferta de segurança às pessoas daquele grupo, daquele território, e isso um objetivo, mas também uma consequência final de um processo bem feito que, de novo, segue alguns desses elementos aqui e muito da riqueza do que estava lá. Então, eu acho que, só para uma reflexão final, eu acho que a gente está falando em conectividade, ampliação da conectividade ao início do título desse workshop, e acho que, de uma forma bem interessante, o que apareceu em diversos grupos, em diversas conversas, foi que para ampliar a conectividade, aquela conectividade que a gente inicialmente está falando de natureza com natureza, como objetivo inicial, a gente começa a falar de diversas outras conectividades. A gente fala da conectividade pessoas-pessoas, que é o que eu estava acabando de falar, entre comunidade de propósitos, grupos de interesse e diversas outras formas de conectar pessoas interessadas naquele tema. A gente está falando da conexão no policy mix entre políticas públicas, então é a conectividade de políticas públicas. A gente discutiu também a importância do apoio que a pesquisa e a academia pode dar a esse tema, e não de forma isolada, porque é um tema essencialmente complexo e multicritério, então a conexão entre pesquisadores e diferentes campos do conhecimento
é essencial. Então, mais conectividade aqui. E, finalmente, como eu falei no final, essa comunidade de propósito, esse repositório de lições e práticas aprendidas, a gente está falando na conexão entre práticas e tudo isso. Só que não é dentre essas caixinhas, e sim, essencialmente, a gente está falando de uma gigantesca rede neural que conecte todas essas conexões. Então, eu acho que como uma lição final, talvez, que veio da discussão com vários grupos, é que se a gente quer lá em cima ampliar a conectividade natureza-natureza, ela passa por ampliar a conectividade de vários outros níveis. Então, no fim das contas, a gente está falando de redes para conectividade. De uma certa forma, é um pouco repetitivo, mas de outra forma, reflete muito o que está nessa parede, na minha opinião, e que foi discutido bastante. Então, sem querer me alongar e sem ter o propósito de fazer síntese, queria agradecer de novo o input de vocês em tudo isso e a paciência nesses dias e aos organizadores. Obrigado pela atenção. Professor Bernardo, muito obrigado pela participação e excelente apresentação. Eu queria, sem mais delongas, também formar uma nova mesa que estamos aqui fizemos um wrap-up, agora fazemos o wrap-up da wrap-up. Então, vamos nessa direção e gostaria, então, de chamar à mesa o nosso diretor do Instituto de Estudos Avançados para compor a mesa juntamente com o secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Dr. Maurício Brusadin, o Dr. Márcio Dionísio, representante no Brasil da UICN, e o professor José Pedro de Oliveira Costa, nosso secretário nacional de Biodiversidade do Ministério, e que está representando o ministro de Meio Ambiente, José Sarney Filho. Gostaria de, também sem delongas, pedir ao nosso secretário do Estado de São Paulo, Maurício Brusadin, que fizesse uso da palavra em primeiro lugar, porque também tem que se retirar em breve e com uma agenda estadual bastante quente. Por favor, secretário. Bom dia. Antes de tudo, peço perdão pela fala rápida e a minha ausência, porque tem uma agenda complexa agora à tarde que eu não conseguimos cancelar. Algumas audiências públicas, inclusive. Mas eu quero aqui cumprimentar o meu amigo, colega, referência da minha vida pessoal, ambiental, que é o Zé Pedro, que é o secretário nacional de Biodiversidade e é o primeiro secretário estadual de Meio Ambiente aqui de São Paulo, cuja secretaria será sempre grato, porque num estado como o nosso, tirar uma secretaria do papel foi sob a liderança do Zé Pedro, do Fábio, de muitos que lá atrás conseguiram construir isso. Quero aqui cumprimentar o professor Paulo Saldiva, que é diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, que, além da grande importância do Instituto, o Paulo Saldiva é uma referência nossa na secretaria na questão de poluição do ar. Só para fazer um parênteses, Paulo, onde a gente tem andado, foi assim no CONAMA, em todas as reuniões que eu vou, eu estou falando desse assunto, porque nós estamos diante, aqui eu até roubo as falas dele quando eu falo isso, nós temos a possibilidade, nesse exato momento, de debater talvez o maior programa de saúde pública da história do Brasil, né? Para quem não sabe, o PROCONV, o IBAMA e o CONAMA estão discutindo a regulamentação dos novos padrões de emissões. E com toda a vênia aqui que eu faço ao Zé e à Sueli, que nós fomos discutir isso com ela, a minuta encaminhada colocava os nossos padrões, igualava os nossos padrões ao padrão europeu e americano apenas em 2040, um verdadeiro absurdo. Apresentamos uma proposta, que foi inclusive a construção dela, contou com a colaboração do Dr. Paulo Saldiva, em que antecipa esse cenário e mais do que isso, ela é revolucionária no aspecto de que ela propõe o controle da emissão de CO2. Com isso, a gente pelo menos começa a ter a magnitude de poder tratar o pulmão do brasileiro igual ao pulmão do americano, igual ao pulmão do europeu. Não dá para imaginar que a nossa indústria automobilística, que já dispõe da tecnologia, vai ficar usando o lixo tecnológico que eles não usam nos países centrais.
Então, eu sempre falo isso porque isso está em debate. É importante que a universidade, que a academia também nos ajude a aprofundar esse debate, porque se conseguirmos aprovar, fazer com que a proposta, a CETESB, Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, seja a proposta nacional, a estimativa de salvar vidas humanas é gigante. Por isso que a gente fala que é o maior programa de saúde pública que o Brasil pode implementar, né? Então, só faço esse parênteses aqui no nosso debate, Zé, porque essa é uma pauta que eu acho que a academia podia nos ajudar a prosperar no debate. Então, professor Paulo Saldiva, quero agradecer a colaboração sua nesse processo. Quero aqui saudar o Maurício Dionísio, chefe do escritório do IUCN Brasil. Quero aqui referendar os nossos coordenadores Gil Scatena, do Planejamento da Secretaria, o Danilo Amorim, da CBRN, Biodiversidade, e cumprimentar toda a equipe da Secretaria que acompanhou e participou desse evento. Estamos aqui com o kit, com a turma toda, para nos representar aqui, para aprender. Eu quero ser breve. A questão do assunto corredores ecológicos é uma coisa que mexe com a nossa alma, porque, primeiro, a questão da biodiversidade ela é levada a sério. Mas estava até ouvindo aqui, eu não sei o nome de quem estava falando, eu peço perdão pela minha falha, mas eu acho que a gente tem que caminhar para uma nova conectividade, né? Não é só a conectividade da biodiversidade. Tenho dito imagine que a Secretaria do Meio Ambiente tem 122 unidades de conservação. Se a gente não conectar essas unidades ao cidadão, à população local, a gente fica ali com um tesouro, mas um tesouro que não é abraçado pela comunidade local. Tem lugares que a gente vai, é triste o que eu vou dizer, mas às vezes chega, Zé, a gente vai em unidades aqui no Vale do Ribeira, por exemplo, sempre vai um vereador lá reclamar da nossa unidade. Fala, isso aqui é um atraso para nós, não dá emprego, não dá... E, infelizmente, uma parte da sociedade ainda nos olha assim. Então, quando a gente conecta tanto os corredores quanto as unidades de conservação num processo em que a população local é a grande parte daquilo, a gente ganha no processo político, a gente ganha densidade e a gente ganha a garantia de que aquilo será preservado, de que aquilo será um patrimônio ambiental. Então, Zé, quero dizer que São Paulo não só abraça as teses defendidas aqui, não só abraça o programa que você vem trazer, como também tem feito a sua parte. Nós temos ali na região da Mantiqueira, agora fazendo uma grande conectividade com a Cantareira. E agora vamos fazer isso interligando com o Parque da Serra do Mar, para que a gente possa envolver as pessoas da região, garantir que a biodiversidade possa ter ali o seu exemplo calcado e, ao mesmo tempo, possibilitar que nós, pelo menos São Paulo, cumpra as suas metas com relação às mudanças climáticas. Quero finalizar aqui a minha breve fala para dizer a todos que nós vivemos um momento de muita angústia no mundo, né? Esse momento de angústia, capitaneado pelo presidente americano, Donald Trump, tem colocado a variável ambiental num momento de muita reflexão, porque as mudanças climáticas são visíveis, incontestáveis pela ciência, mas ainda, infelizmente, boa parte do establishment político mundial acha que isso é passatempo. Nós ambientalistas, nós, academia, precisamos voltar a fazer com que esse assunto entre na pauta. Eu tenho dito a todos que podem nos ajudar nesse processo, que no processo eleitoral do ano que vem, independente da cor partidária que as pessoas vistam, independente das posições políticas que as pessoas tenham, nós não podemos deixar que a variável ambiental participe na tangente desse processo. Nós assumimos compromissos no Acordo de Paris. São Paulo tem cumprido a sua parte. Hoje São Paulo tem 58% da sua matriz energética limpa, enquanto o Brasil ainda tem 42%. Temos feito um processo de recuperação e de restauração vegetal que é histórico. O problema é que de nada adianta apenas um Estado subnacional avançar com as suas práticas se o Brasil não vestir essa política de uma maneira clara. E vestir essa política de uma maneira clara é não subsidiar o petróleo, como infelizmente tem uma MP tramitando no Congresso, que coloca o Brasil com o olhar para o século XVIII, né? Nós precisamos entrar no século XXI, que é subsidiar energias renováveis, subsidiar a bioenergia, para que nós possamos nos preparar para esse novo futuro que as mudanças climáticas nos impõem. E aí, Zé, os nossos corredores,
a conectividade dos nossos corredores só serão realmente construídas se a gente conectar com a sociedade, se a gente olhar esse processo como um processo de conservar as coisas, mas também com sustentabilidade econômica, para que as populações locais olhem para esses processos como um instrumento de lazer, de emprego, de renda. Lançamos agora, recentemente, um programa chamado Florestas Paulistas, cujo objetivo central é esse: de que maneira a floresta de pé também pode gerar renda para as comunidades locais. Quando conseguimos atingir, nós aprendemos a produzir com sustentabilidade ambiental, mas também é importante dar esse segundo salto, que é conservar com sustentabilidade financeira, para que nós possamos envolver a comunidade no sentido amplo da palavra. Então, eu agradeço, já falei demais, mas quero dizer aqui, Zé, que a Secretaria do Estado do Meio Ambiente não só assume o projeto que você veio nos colocar, mas como vai levar isso ao paroxismo, ao extremo. E para nós, o Zé, sempre quando ele vem aqui, eu sempre, em todas as reuniões, falo do nosso macaco símbolo, que é o mico-leão preto, que é o macaco símbolo de São Paulo, e que, infelizmente, pouca gente... Eu tive essa semana uma reunião com os protetores, a Associação Protetora dos Animais, que fazem um belo trabalho. Mas dos nossos macacos, pouca gente tem falado. Então, cada fala que eu posso, eu tento resgatar isso, porque é importante que ele seja uma referência para todos nós. Obrigado, Zé. Muito obrigado, secretário Maurício Brusadin. E passo agora a palavra ao doutor Márcio Dionísio, que diga aqui profira algumas ideias sobre a IUCN. Obrigado. Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Externar nossa alegria e pedir permissão. Pedir permissão para fazer 2 parênteses de agradecimento à equipe que tem trabalhado na realização desses eventos. Angelita, Ana, nossa colega do Instituto. Então, sem elas, nós não teríamos conseguido, os tradutores, realizar esse evento no espaço de tempo tão curto e com uma audiência tão qualificada. Então, peço a permissão de vocês para a gente dar uma salva de palmas aos tradutores, a Ana, do Ministério do Meio Ambiente, e a Angelita, que foram responsáveis operacionalmente fazer isso um sucesso. A gente tem muito orgulho de vocês e sem vocês não teríamos conseguido. Ressalvo também e saúdo a mesa na pessoa do Dr. José Pedro, secretário da Secretaria de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, a qual temos total confiança e admiração por tudo o que ele tem feito, por tudo o que ele tem sido, por tudo o que ele pode fazer pela conservação da natureza no Brasil. Semelhantemente ao Instituto de Estudos Avançados da Universidade Federal, da Universidade de São Paulo, na pessoa do Dr. Paulo Saldanha, a quem muito nos honra a presença. Semelhantemente, gostaria de agradecer a presença da diretora global de florestas da IUCN, Carol San Laurent, que está conosco aqui, nos honrando com a presença. A IUCN está presente em 160 países do mundo, com 70 anos de existência, e a Carol é responsável por todos os programas de florestas no mundo, e ela se fez presente durante toda a semana, durante todo o tempo nesse evento, o que também nos honra, e aí ao lado de Horst, que representa o governo da Alemanha, que tem sido um parceiro estratégico e importante. Então, aqui fica o nosso muito obrigado. Adentrando, então, na nossa fala da manhã de hoje, é interessante como que nós somos ainda dependentes da biodiversidade e do meio ambiente. Sendo bem sincero, se retirássemos a humanidade da Terra, o meio ambiente sobreviveria muito bem, obrigado. Mas se nós retirarmos a biodiversidade, se nós retirássemos os seres humanos da Terra, a biodiversidade viveria muito bem, obrigado. Mas se nós retirarmos a biodiversidade, o homem não sobrevive. Se a gente voltar um pouco na história, quando o planeta Terra tinha aproximadamente 1 milhão de habitantes, um pouco menos do que isso, a gente começa as movimentações, onde os recursos naturais disponíveis, a alimentação, de onde nós estávamos situados, acabaram, e nós nos tornamos nômades e buscamos recursos em outros lugares. E quando esses recursos lá também acabaram, nós mudamos de lugar. E quando os recursos acabaram, nós começamos a produzir, a cativar e cultivar animais e plantas para que a gente pudesse ter uma segurança alimentar garantida e a nossa sobrevivência garantida
em uma dada região. Isso ainda não foi suficiente. Nós começamos a cercar lotes, fazendas, casas, terras, e isso trouxe brigas que a gente vê até hoje, as pessoas lutando e se degladiando por terra, por espaços, por bens econômicos, mas também pela sobrevivência de cada um de nós. Nós lutamos pelo meio ambiente por uma questão de sobrevivência da raça humana. A raça humana não sobreviverá sem o meio ambiente. Nesse cenário, conectividade de paisagens, corredores ecológicos e outras modalidades que a gente conhece, outros nomes para os mesmos modelos, tem sido de fundamental importância na América Latina. E aqui eu estou falando da América Latina porque nós temos representados aqui praticamente 20 países. Costa Rica, Colômbia, Paraguai, que muito nos alegra, e tantos outros. Nós temos representantes, nós temos a Índia aqui conosco, Canadá, todos representados nessa sala discutindo as questões de conectividade de corredor. E quando se fala de conectividade e corredores, a necessidade de modelar quais seriam as áreas prioritárias, as áreas de maior oportunidade para a conservação e proteção de fauna, flora e biodiversidade, isso precisa ser pensado realmente de uma forma integrada, com uma governança compartilhada. Uma brincadeira à parte, me desculpa a liberdade, que talvez eu não tenha para fazê-la, mas às vezes nem entre marido e mulher a gente consegue ter uma comunicação plena em todos os tempos. Imagina entre dois países que têm políticas próprias, interesses próprios, prioridades próprias. Por isso é importante que nós iniciemos um processo articulado, forte e conciso de comunicação entre países para que a conectividade seja uma política transfronteiriça, sem a qual não será possível estabelecer corredores entre países. Passarinho, fauna, flora, planta não tem passaporte, não passa por alfândega, mas transporta um patrimônio que é global, que garante a nossa sobrevivência. E por isso é necessário que esses corredores, esses caminhos, sejam por nós consolidados para que seja possível garantir a sobrevivência da raça humana. Sustentabilidade não é algo fashion simplesmente, sustentabilidade é garantir que todos nós possamos sobreviver. E aí temos papéis importantes, distintos, mas que precisam ser articulados. Não é ético ou responsável a gente atribuir toda a responsabilidade financeira ao setor privado, como se a cada vez que eu abrisse uma empresa, uma indústria em algum lugar, eles tivessem que pagar casa, comida, roupa lavada, escola, educação, alimentação e saúde, porque se instalou uma empresa. A empresa precisa ter responsabilidade social ambiental e fazer parte desse cenário, mas não dá para a gente atribuir à empresa toda a conta desse cenário. Essa conta é nossa, essa conta é da sociedade civil, essa conta do governo e também da iniciativa privada. Por isso a necessidade de ter iniciativa privada, ter os governos, a sociedade civil, as ONGs nacionais e internacionais articuladas na direção de uma agenda comum, sem a qual não será possível. Encerro a minha fala com 2 pontos. Quem vai fazer isso dar certo? Quem vai fazer isso dar certo somos nós. Somos nós que estamos sentados aqui. Por mais incrível que isso possa parecer, a liderança da América Latina em conectividade, paisagens, corredores, passou por essa mesa, por essa sala, no decorrer dessa semana. Vocês encontraram nos corredores, no coffee break e nos hotéis que nós nos hospedamos, as pessoas de referência em toda a América Latina que têm mais poder, mais condição de influenciar os seus países na direção de uma agenda integrada de corredores e conectividades. Então, quem vai fazer esse processo da mudança é a nossa capacidade de articular as nossas redes, as nossas instituições e as nossas pessoas na direção de uma agenda integrada. Finalizo repetindo o que disse no início. O meio ambiente sobreviverá muito bem, obrigado, sem o homem, mas o homem não sobreviverá sem o meio ambiente. Muito obrigado a todos, um excelente dia de trabalho e de viagem para aqueles que assim forem. Agradecemos ao Dr. Márcio Dionísio e passo a palavra ao professor Paulo Saldiva para fazer uma mensagem de fechamento ao evento aqui em nome do IA. Eu vou ter que sair, porque tem uma reunião lá em cima e eu não pude também acompanhar a discussão, mas eu posso dizer ou inferir
e colocar o IEA à disposição para eventos como esse. O IEA ele não vai se apoderar de nada. Aliás, por definição, o IEA não tem um professor permanente. É um lugar de passagem, é uma incubadora. O IEA ele é apenas uma interface entre a universidade e a sociedade civil, ao setor produtivo, ao governo, ou de comunicação entre próprias unidades da universidade. Como ele é muito rápido para fazer as coisas, você pode montar as coisas muito rapidamente e desmontar. A vantagem por não ter nenhum indivíduo fixo é que eu estava explicando até ao secretário. Se o Villa-Lobos ressuscitasse e quisesse virar professor da USP sem ter doutorado, ia demorar uns 2 anos de carimbos e deliberações. No IA, ele não. Ele poderia acontecer isso assim, porque ele não é do quadro. Então, não está no regimento, a gente se livra daquele cartório que se transformaram as universidades, onde o default é dizer não. Aqui o default é dizer sim. Qual a importância disso para nós? O grande desafio das universidades públicas é aumentar a sua porosidade com a sociedade e principalmente produzir coisas que... Lógico que você pode fazer a ciência descompromissada, mas também é importante que a gente tenha alguns momentos onde o conhecimento aconteça e se transforme em proposições de ação e de políticas. Esse equilíbrio é fundamental para a universidade. Por isso que a gente agradece o presente de ter recebido esse evento. E, sinceramente, tudo que for necessário para que sejam terminados textos, que sejam derivadas soluções, que possa, tudo que puder acontecer, a estrutura de reuniões, a estrutura de apoio, nós daremos com o único pagamento, a felicidade de ter feito alguma coisa acontecer de bom e que aumente o nosso astral, né? Do jeito que está, no projeto nosso é colocar fluoxetina na cantareira para ver se diminui o nosso mau humor, né? Porque então, mas enquanto isso não for aceito, né? Nós vamos ter que fazer coisas do modo natural. É fazer uma agenda positiva e construtiva, né? Bom, então tá aí. Todo mundo que entrou aqui sinta-se parte do Instituto de Estudos Avançados. Vocês honraram a gente por serem pesquisadores por alguns dias desse instituto e sintam que todos os organizadores, aqui eu agradeço, todas as entidades governamentais, as ONGs, a sociedade civil, terão aqui nesse instituto um local para propor debates, para fazer seminários, para derivar textos e fazer alguma coisa acontecer. E eu sinto que existe nesta sala, e o que aconteceu nessa sala poderá sim, se perseverado, fazer coisas acontecerem. E como última coisa, porque a universidade não é a sede das coisas que acontecem, mas ela tem uma vantagem. Ela tem um tempo mais longo, porque ela está menos sujeita às variações da biruta política. Estou falando biruta não no sentido do comportamento dos nossos políticos, mas do vento, daquela coisa que mede vento em aeroporto, porque muda, né? Então você consegue fazer projetos que resistem às variações da gestão, né? E também você tem a chance de atrair alunos. O que foi discutido aqui deve encantar muitas pessoas, muitos jovens. Muitos jovens compartilham do ideal de vocês. Aliás, tem muitos jovens nessa sala e outros que são jovens de alma, né? Porque essa inconformidade, essa vontade de ir contra um estado de coisas, essa capacidade de indignação e usar essa indignação para propor mudanças que sejam virtuosas. Isso é o que traduz a minha melhor definição de juventude. Então, talvez alguns de nós que estamos aqui, eu no caso, aliás, como definido pela minha mulher, eu serei
eu irei da juventude à decrepitude sem nunca ter experimentado os benefícios da maturidade. Então, isso é uma sina, mas também, em alguns aspectos, pode ser um privilégio. E aqui é o lugar para a inquietação. Aqui é o lugar da não conformidade. Aqui é o lugar dos exilados do conhecimento. Aqui você pode ser uma cacatua comportamental, mas baseado nos seus princípios, seus valores, você vai achar um ecossistema que te acolhe. Bem-vindos ao EA e, mais uma vez, agradeço muito a chance da gente ter podido, mesmo que de forma muito pequena, ter ajudado o encontro dessas pessoas, ao florescimento dessas ideias e, principalmente, pelo lançamento da semente, não de um corredor de conservação, mas também um corredor de esperança. Esperança de um país melhor, de um mundo melhor, e que esses corredores, como você disse, conectem não somente paisagens e espécies, mas também conectem ideias e entendimento. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Paulo Saldiva. E passo a palavra, então, ao secretário da Secretaria de Biodiversidade do Governo Federal, Dr. José Pedro. Bem, as palavras principais têm de ser aquelas de agradecimento, em nome do ministro Sarney Filho, que me pediu que apresentasse a sua fala inicial e os seus agradecimentos finais. E, obviamente, que eu terei muito interesse e prazer em aproveitar essa oportunidade final para fazer algumas observações, as que forem possíveis, e pelo curto espaço de tempo, pelas inquietações que afloraram durante as várias discussões e também em relação às possibilidades e às potencialidades que nós temos em relação a este encontro. Da importância dele, já me falaram todos os meus antecessores nesta fala. Esse é um marco importante num trabalho que é comum, um trabalho que não é apenas brasileiro, é continental e que, para florescer, para realmente dar os seus frutos, ele precisará da integração de todos e de um trabalho muito grande, principalmente de cooperação e trabalho conjunto. Eu gostaria também de trazer aqui o abraço do deputado Fábio Feldman, que esteve conosco na abertura, cuja fala estava prevista agora, mas que foi chamado com urgência para uma reunião lá no Congresso Nacional, está em Brasília, e também da Adriana Moreira, do Banco Mundial, que nos deu sustentação não só técnica, moral, mas também financeira para esse trabalho, que também foi chamado a Brasília lá pelo pessoal do Banco Mundial. O Banco Mundial é um dos primeiros entusiastas a nos apoiar nesse trabalho. Logo que comecei essa gestão, junto com o Carlos Caramuza aqui, que está aqui, que também gostaria de agradecer esta conceituação e a elaboração de todo esse trabalho. Nós fomos falar com a Adriana Moreira, que estava mais entusiasmada que nós dois juntos. Então, realmente, nós contamos com uma pessoa que tem dado um apoio significativo, numa posição significativa, além de todos os outros que aqui estão, que eu espero ainda mencionar. Bem, a pergunta principal era: como é que isso continua, certo? O que acontece depois desse evento? Dando um passo atrás, assim, o que nós temos aqui recente, foi mencionado por mim na abertura, além das inúmeras iniciativas importantes e que já existem e que estão sendo continuadas, algumas com mais, outras com menos vigor, a ideia desta proposta é trabalhar de uma forma civilizada pela ideia de conectividade e de minoração dos efeitos das mudanças climáticas, tanto sob o aspecto antropológico quanto sob o aspecto da natureza, como foi dito aqui, ou das espécies de plantas e animais. Impactos que nós sabemos que já existem, existirão e serão gravíssimos. E nós estamos falando de questões que envolvem questões sociais, políticas, culturais, certo? Questões econômicas, comunidades tradicionais, os povos da floresta, a questão da água, e tudo isso somado nos dá uma riqueza de nos sentirmos realizados por termos este objetivo. Nós temos vários objetivos fundamentais definidos a nível mundial pela Convenção da Biodiversidade, e estamos definindo quais são os próximos objetivos do pós-Haiti. E com a ajuda do professor Braulio
que também se manifestou aqui. Nós estamos nesta decisão, todos são bem-vindos de fazer sugestões. Agora, nós temos um limite muito grande, que é a possibilidade de trabalho dentro do Ministério do Meio Ambiente. Além de um momento de transição que estamos vivendo, certo? Em termos políticos, e que talvez para os mais jovens aqui seja o momento político mais grave que tenham vivido. Eu já vivi momentos políticos mais graves que esse, com a ditadura, a queda da ditadura e etc. e tal, mas esse é um momento, sem dúvida, marcante para a história de nós todos. Nós temos realmente que definir rumos e trabalhar integradamente, sociedade, governo, setor empresarial, setor universitário, setor científico. E essa é uma das políticas que o atual Ministério fez questão de trabalhar abertamente. Quer dizer, assim, as ONGs são parte do governo hoje. Parte do governo até o limite do que a gente possa fazer também, porque nós temos tentado fazer uma série de coisas e temos conseguido fazer, não todas elas, mas algumas delas. Nesse aspecto, inclusive, estou respondendo aqui a uma preocupação de algumas organizações não governamentais de participação desse projeto Corredores do Ministério. E eu queria dizer o seguinte: o que a gente conseguiu até agora foi formar um grupo de trabalho, depois de uma boa luta, dentro do Ministério do Meio Ambiente, com a participação do Ministério da Agricultura, do Ministério da Defesa, do Ministério de Relações Exteriores, para formular uma estratégia que deve ser debatida com todos. Nós já tivemos um seminário aberto aqui o ano passado, estamos tendo esse e pretendemos que esse projeto seja não apenas tocado pelo governo. A ideia, como disse o professor Saldiva, esse projeto, nesta atual fase, começou aqui, aqui está e aqui continuará. Então, este é um campo de debate, não o único, porque eu acho que nós temos que envolver não só outros campos brasileiros, como outros campos sul-americanos, latino-americanos, e esse trabalho é um trabalho que não tem fim no bom sentido, ele é algo que é uma luta permanente por uma nova, digamos assim, um novo patamar de visão da questão da natureza que, a partir do momento em que as mudanças climáticas se colocaram, nos coloca como desafio uma visão de resposta em função de todas as necessidades ambientais e sociais. Eu queria me desculpar aqui com os meus parceiros, nossos parceiros, amigos, irmãos, tanto de Peru, Paraguai, Colômbia e Argentina, que eu não tive tempo de conversar com eles tanto quanto queria, mas conversei um pouco com os paraguaios, quero conversar mais na hora do almoço com os demais, mas nós já conversamos aqui, eu estou indo dentro de uma semana exatamente a Itaipu, para tratar de uma reserva da biosfera que eles estão propondo, irmã de uma reserva da biosfera de Mata Atlântica, que já existe, criado por eles no Paraguai, fazer uma brasileira para somar-se e discutirmos que aí possa ser um centro, inclusive, do trabalho de proteção da Mata Atlântica em relação a todo esse corredor do Rio Paraná, que já foi iniciado pelo WWF, retomado o ponto em que ele estava e que ele já tem muita informação. E aí há reposição de floresta a ser feito, aí há trabalho social a ser feito, aí há resultados econômicos que são importantes. Então, este trabalho é um trabalho que tem que ser construído. Eu tenho a convicção de que a questão de conectividade é uma questão consolidada, pelo menos, nas pessoas que trabalham nessa área, nas pessoas que trabalham nesse campo. Nós precisamos transformar agora de ideia consolidada em ação. E para transformar em ação, nós vamos precisar de um esforço maior do que apenas a gente conceituar. Bons projetos sempre serão financiados. Mesmo nessa crise enorme financeira que nós estamos vivendo aqui no Brasil, em nenhum momento a gente deixou de ter correspondência àqueles projetos que têm realmente um foco em algo que tem um resultado e que está organizado de forma a ter um resultado, que tenha um produto realmente importante e necessário. E a isso soma-se, obviamente, o desafio de Bonn, que está aqui, a quem nós precisamos fazer todos os agradecimentos, ao Horst, certo? A Carole e todo o governo alemão que está aqui, ao GTZ, porque nós temos, de fato, encontrado o primeiro corredor que eu participei da Floresta Atlântica, existe, é uma proposta, não está terminado, tem muito a ser feito, mas faz 25 anos que existe uma reserva da biosfera da Mata Atlântica sustentável, funcionando, que envolve 18 estados, que encosta no Uruguai, encosta no Paraguai, encosta em várias outras circunstâncias de outros ecossistemas, e que já foram desenhadas no Brasil as reservas da biosfera, que nós estamos retomando com o vigor que conseguimos,
na ideia de que elas são já uma indicação, não é o corredor é uma reserva da biosfera, mas eles foram desenhados como uma indicação de corredores, como o Estado de São Paulo já desenhou uma série de corredores através de áreas sobre proteção especial, que são as ASPs. Agora, a ideia está posta, precisa ser implementada. A primeira coisa que as pessoas dizem, precisa de dinheiro. Sim, precisa de dinheiro. O Rossi está aqui com os bolsos cheios de euros para nos ajudar, certo? Mas não é dinheiro que falta. O que falta é estratégia, é capacidade. Eu tenho certeza que a gente, com a ajuda de todos, inclusive dos alemães, obviamente, nós temos recursos aí para a Amazônia dentro do ARPA, nós temos recursos para a Amazônia no Fundo da Amazônia, nós temos outros projetos que estão se desenvolvendo dentro do GEF e, obviamente, temos a cooperação da Noruega, da Alemanha, de países sensíveis e, diria até, inteligentes que veem isso como um interesse comum da humanidade. Então, eu acho que nós temos que fazer esta questão e com Peru, Colômbia e Brasil, nós temos até a proposta que a Colômbia já fez, certo? Que o nosso prezado Martin von Hildebrand voltou a repetir aqui que tem uma reunião que já deu prosseguimento a uma série de coisas, mas há outros corredores. Nós temos que fazer o corredor do Chaco, nós temos que fazer os corredores da Cordilheira Andina, que também está enunciado e que precisa ser conhecido. Na verdade, nós temos, também foi falado aqui, a necessidade de mais comunicação. Ou seja, está faltando a gente colocar essa ideia que é comum a todos nós, de uma forma que ela seja uma ideia da sociedade. Isto não existe no Brasil, nós temos uma luta aí grande, pessoas querendo até diminuir áreas protegidas, quando um corredor começa por consolidar as áreas já protegidas, por não destruir a floresta que já existe. Conversamos com o World Resource Institute para um famoso corredor da mata do Barreiro Rico, que é uma área importante, certo? E eu acho que o que a gente poderia colocar aqui, certo? Não depende do governo brasileiro, não depende só de nós, não depende só de vocês, mas depende também de todos nós. Ou seja, nós temos que, cada um ao seu nível, poder dar uma caminhada em relação àquilo que a gente pode consolidar. Temos uma proposta já enunciada para a calha norte brasileira, certo? Brasileira, colombiana, peruana, e eu acho que deveria envolver a Bolívia também, que não faz sentido ter um projeto amazônico sem a Bolívia, deveria envolver também o corredor, já disse a todos, o corredor andino, certo? Amazônico, Atlântico, falta um P aí, que é Pacífico, Andino, Amazônico, Atlântico, quer dizer, do outro lado da Cordilheira dos Andes. Neste corredor está aí uma das florestas mais importantes do mundo, a floresta do Chocó, que é a mais úmida de todas da América Latina, onde existem, inclusive, espécies ameaçadas. Saiu hoje uma informação a respeito das 25 espécies de primatas mais ameaçadas do mundo. 4 estão na área neotropical, um na área da América Central, e eu saúdo o nosso companheiro da Costa Rica, que é o nosso professor aqui, certo? Outro está na divisa de a Colômbia com o Equador, onde já existe, inclusive, um projeto de corredor em andamento, e outros 2 no Brasil, um no Nordeste e outro na divisa do Maranhão com o Pará, na floresta amazônica, no Gurupi. Então, isso tudo faz parte de uma... Quer dizer, o corredor ele é uma visão de uma integração de esforços. É uma visão de desenvolvimento sustentável. Ele não é uma sucessão de áreas protegidas, não é grudar e fazer um grande parque nacional comprido que vá do México até a Patagônia. É garantir o fluxo gênico nessas questões e garantir a participação social. Como agradecimentos, vou correr o risco de não falar o nome de todos, mas especialmente os Caramuza, que eu já mencionei, todo o pessoal da diretoria de ecossistemas que está aqui, João Paulo, Adriana, Leonardo, certo? A Sandra, que trabalhou mais do que a gente poderia contar, certo? A Yuciene, certo? Também ao pessoal aqui da tradução, ao pessoal aqui da nossa organização, certo? Que fez todo esse trabalho. Angelita, Ana, os tradutores, e a todos vocês. Ou seja, nós temos aqui mais um passo numa luta e mais um passo que a gente tem que formalizar. Nossa casamata, certo? Nossa trincheira, uma delas é esta aqui, é o Instituto de Estudos Avançados, que já foi reiterado. Outra é a IUCN, quer dizer, assim, nós temos que fazer um trabalho
latino-americano, e a União Internacional de Conservação da Natureza tem membresia em todos esses países. Então, não só ela tem isso não só por acaso, não é por acaso que ela está aqui nos ajudando. Ou seja, é muito fácil para a IUCN apertar um botão, estava aqui o nosso conselheiro da IUCN brasileiro até agora, e a gente fazer uma reunião latino-americana, certo? Para a gente poder tocar essas questões. Mas nós não temos que pensar necessariamente em o que se faz aqui, agora nós temos que pensar em uma estratégia. Então, eu deixo esse desafio, certo? Nós continuaremos, enquanto governo brasileiro, dentro da estratégia que estamos desenvolvendo. Nós continuaremos, enquanto Instituto de Estudos Avançados, o Warwick, que também merece todos os agradecimentos, certo? E eu e outros que estão aqui, a Sandra, a tocar esse trabalho. E essas trincheiras são de vocês. E a gente tem mais aqui ir para frente. Muito obrigado a todos, e os resultados serão depois mandados a todos. E parabéns, né? Porque conseguimos, acho que, avançar de uma forma que eu achei até melhor do que aquela que a gente esperava. Obrigado novamente.